Terceira Era, capítulo 16. A Batalha de Dol Guldur. Nos últimos 40 anos, Thrain não suportou o peso do luto pela perda de seu pai, e nunca mais foi o mesmo. Então, no ano 2841 da Terceira Era, Thrain resolveu deixar as Montanhas Azuis e partir em uma expedição com mais dois anões, Balin e Dwalin, com o objetivo de adentrar Erebor e retomar a Montanha Solitária. Certa noite, eles montaram um acampamento na Floresta das Trevas. E na manhã seguinte, Balin e Dwalin perceberam que o seu rei havia desaparecido e começaram a procurá-lo. Porém, a busca foi em vão. Thrain havia sido capturado por Bolg, cria de Azog, o Profano, e levado para Dol Guldur. Lá, Sauron torturou o rei do povo de Durin e tirou-lhe o Anel de Poder, para então aprisioná-lo em uma jaula para que apodrecesse até morrer. 4 anos depois, em 2845 da Terceira Era, a notícia do sumiço de Thrain chegou até Gandalf, que decidiu procurar pelo anão. Eu não tô fazendo nada mesmo. Ele chegou à conclusão de que Thrain provavelmente havia sido capturado por orcs de Moria, querendo vingança. Então, ele foi até lá investigar. O mago procurou por dias, em vão, na vasta cidade subterrânea de Khazad-dûm. E quando Gandalf descobriu em primeira mão que a tal ruína de Durin era na verdade um Balrog, achou prudente correr para caralho. 5 anos se passaram, e em 2850 da Terceira Era, as buscas do mago maconheiro que não tinha mais o que fazer o levaram até Dol Guldur novamente. Dessa vez, temendo que os receios do Conselho Branco se concretizassem e Sauron estivesse vivo, e sabendo que se esse fosse o caso, ele estaria em Dol Guldur, Gandalf foi em segredo. Mas Gandalf estava de larica e se distraiu procurando por comida. O mago foi atacado e capturado por servos do inimigo, e então posto na mesma jaula onde estava Thrain. A mente do anão estava destruída após tantos anos de tortura, e ele não se lembrava nem de quem era. Gandalf também não o reconheceu. Provavelmente a fumaça do cachimbo havia nublado a jaula e a sua mente. Aí, doido, eu tô procurando um anão que desapareceu aqui perto das Florestas das Trevas. Mas só após 5 anos de buscas, resolvi procurar aqui em Dol Guldur, né, que é próximo de onde ele desapareceu e repleta de inimigos. Enfim, tu viu o cara? Thrain ignorou o mago, balbuciando palavras indecifráveis na língua secreta dos anões, e Gandalf começou a ponderar. Porra, eu achei esse anão aqui que deve estar preso nessa porra por cerca de uns 10 anos, mas deve ser o cara não. Então, depois de horas de um papo de maluco entre o mago maconheiro e o anão zoado, Thrain, do fucking nada, deu a Gandalf o mapa e a chave de Erebor, e morreu logo em seguida. Gandalf olhou para o anão morto, olhou para o mapa, olhou para a chave, apertou os olhos, olhou de novo para o anão, olhou para o mapa, olhou para a chave. Caralho! Ah não, você quem é esse cara mesmo não? Porra, onde é que eu tô, mano? Como é que eu vim parar aqui bad trip do cara? Um orc que guardava as jaulas se aproximou e disse: Agora eu entendo por que te chamam de Gandalf o Cinzento. Aonde tu vai fica tudo cinza com essa tua fumaça de marofa. Gandalf então, mais ou menos rapidamente, puxou o orc e quebrou seu pescoço. Ele então roubou as chaves da jaula que estavam na cintura do guarda e sagazmente escapou de seu cativeiro. Com cuidado, ele buscou a saída de Dol Guldur, mas quando estava quase em liberdade, uma presença maligna o impediu. E como o Conselho Branco havia previsto, era ninguém menos do que o próprio Senhor do Escuro, que ainda não conseguia tomar forma física, mas seu espírito já estava bem mais poderoso do que antes. Sauron finalmente se revelou para Gandalf, e os dois ali duelaram. Seus espíritos se chocaram de forma terrível, e luz e trevas dançavam freneticamente, se entrelaçando em Dol Guldur. Gandalf não era páreo para Sauron, então ele bateu em retirada e conseguiu escapar por muito pouco. Gandalf reuniu o Conselho Branco e disse: Então, eu descobri... Porra, esqueci... eu descobri que Sauron está vivo! Vivo, digo eu. E não para por aí. O maldito servo de Morgoth está reunindo... Caralho! Será que era o Thrain lá na jaula aquela hora, mano? Enfim, Sauron está vivo mesmo, como pensávamos.
Ele está reunindo os anéis de poder e provavelmente está procurando pelo Um Anel. Eu sugiro que a gente ataque Dol Guldur enquanto Um Anel ainda está perdido, pois sem ele, Sauron não conseguirá chegar ao seu poder pleno. Quase conquistou toda Eriador na Segunda Era. E eu sugiro ainda passar o McDonald's no caminho se ninguém se importa. Puta que pariu. Mas Saruman foi contra, e a maioria do conselho concordou com ele, rejeitando os planos do mago maconheiro. E quando a reunião terminou, Elrond puxou Gandalf pro canto e falou: Eu tive uma visão de que um anel será encontrado, e o fim desta era está se aproximando, Gandalf. E temo que ela termine em escuridão. E Gandalf olhou com um semblante sério para Elrond, colocou suas largas e enrugadas mãos em seu ombro e respondeu: Eu não faço a menor ideia do que você tá falando, cara. Elrond então fitou os olhos vermelhos e lacrimejantes do mago, que então disse: Mas não te preocupes, meu caro Eldar, filho de Earendil, pois existem muitas escolhas estranhas, e a ajuda frequentemente vem das mãos dos fracos. Elrond então levantou uma sobrancelha e disse: É o quê, mano? E Gandalf respondeu: Sei lá, cara, eu tô muito louco. O que ninguém percebeu foi que Saruman queria um anel para si e já estava procurando por ele secretamente. Após o longo inverno, Gandalf havia criado laços com os hobbits e passou a visitar o condado frequentemente, pois gostava bastante dos pequenos. Ele participava das festinhas, comprava erva para revender e relaxava fumando em roda com a galera. Em uma dessas festas, ele conheceu um hobbit descendente de Bandobras Tuk, que foi um valente hobbit que lutou na Batalha dos Campos Verdejantes e matou um poderoso capitão dos orcs. Enfim, esse era o jovem Bilbo Bolseiro. Quando Gandalf o conheceu, Bilbo era só uma criança, mas o mago viu nele o olhar de seu bravo ancestral. Felizes foram os poucos dias em que Gandalf passou com Bilbo em sua infância, bem diferentes dos dias atuais. Agora, Gandalf estava preocupado com o estado em que o norte se encontrava. Depois de Smaug ter tomado a Montanha Solitária, Sauron poderia se aproveitar da desolação de Erebor para ganhar uma passagem rápida e segura até as montanhas ao norte de Eriador e assim reconquistar as terras do Reino Perdido de Angmar. Em 2941 da Terceira Era, o Conselho Branco se reuniu novamente para debater a questão de Sauron ter facilitado sua vida com a desolação de Smaug. Gandalf finalmente conseguiu convencer o Conselho Branco a atacar Dol Guldur, pois Saruman consentiu dessa vez, admitindo não haver outra alternativa. Saruman sabia que Sauron possuía informações mais precisas sobre onde poderia estar o Um Anel, e queria extraí-las do Senhor do Escuro à força. E assim foram Gandalf, Saruman, Elrond, Galadriel, Círdan e Celeborn, junto com um exército de elfos, confrontar Sauron em Dol Guldur. Houve muita luta entre orcs e elfos, e o Conselho Branco enfrentou os 9 Nazgûl em um duelo acirrado. Os 9 Anéis de Poder dos homens contra os 3 Anéis de Poder dos elfos novamente batalhavam, mas dessa vez, os 2 Istari igualavam a disputa. Uma explosão de poder iluminava o céu sem estrelas em Dol Guldur, enquanto a batalha fervorosa acontecia na Floresta das Trevas aos seus pés. No final, o Conselho Branco se saiu vitorioso e o espírito de Sauron fugiu de volta para Mordor. Um olho sem pálpebras, coberto de fogo, no pináculo da torre de Barad-dûr. Assim era Sauron novamente, pois sem um anel, o Senhor do Escuro não conseguiria assumir a sua forma física. E como eu disse, isso tudo aconteceu no ano 2941 da Terceira Era. Mas vamos voltar um pouco no tempo, pois nesse mesmo ano, outra história estava em andamento, uma que moldaria o futuro de toda a Terra-média. Trata-se de uma história de hobbits, e ela começa mais ou menos assim. Em um buraco no chão, vivia um hobbit.